Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para essa quarta-feira, 22 de setembro de 2021, teremos 10 palpites. Vamos começar ali na Série A italiana, passar pela primeira divisão sueca, belga, Copa da Liga inglesa, League One, semifinais da Copa Sul-Americana, Série A do Campeonato Brasileiro, MLS e vamos fechar na Libertadores. Mas antes da gente começar, já se inscreva no canal, já deixa o seu like e ajude o canal a crescer, galera. Então bora, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos ao vídeo do dia. Primeiro jogo, Spezia e Juventus. Jogo válido pela Série A italiana, onde a gente tem o Spezia em 12º com 4 pontos e a Juventus em 18º com apenas 2 pontos em 4 partidas disputadas no italiano. A equipe, ex-equipe de Cristiano Ronaldo, ainda não venceu na competição, mas é um torneio que tem uma boa tendência de gols e duas equipes que vêm correspondendo bem a essa regra, mesmo não tendo começado tão bem assim a Série A italiana. Até porque o Spezia, nos últimos 5 jogos, em 4 deles a equipe teve 3 gols ou mais. Já a equipe da Juventus, nos últimos 5 jogos, em 3 deles também tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 4 jogos, em 3 também tivemos 3 gols ou mais no placar. Por isso, o nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 2,5 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,60 e a gente está falando de um jogo que pega um Spezia que já tomou 10 gols em 4 jogos e marcou 5, contra uma Juventus que já tomou 6 e marcou apenas 4. O Spezia é uma equipe muito boa que desde a temporada passada me agrada bastante, vem de uma boa vitória contra o Venezia por 2-1, é por esse motivo, que é uma equipe que joga bola, que toma muitos gols, mas que também faz muitos gols. O Spezia nessa temporada já tomou um 6-1 da Lazio, vai pegar uma Juventus que não vem nada bem, mas vem de um empate contra o Milan num clássico por 1-1 e uma boa vitória sobre o Malmo na Champions League por 3-0. Sem falar que quando essas equipes se enfrentaram, a gente já teve um 3-0, um 4-1 e um 3-2. Ou seja, Spezia e Juventus é sempre um jogo com a boa tendência de ser muito movimentado. E duas equipes num momento não muito bom, principalmente a equipe da Juventus precisando vencer, a tendência é maior ainda. Por isso, mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,60 é o nosso palpite para Spezia e Juventus. Passando agora para Elfsborg e Malmo, jogo válido pela primeira divisão sueca, onde a gente tem o Elfsborg ali em terceiro com 36 pontos e o Malmo em quarto com 35 pontos. Jogo de duas equipes que estão ali brigando pela ponta da tabela. De um lado, uma das grandes equipes, o Malmo, que é praticamente o papa-títulos, contra o Elfsborg, que sempre faz temporadas bem regulares. E um jogo com a boa tendência de gols. Até porque o Elfsborg nos últimos 5 jogos, em todos eles a equipe teve 3 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe do Malmo, nos últimos 5 jogos, em 3 deles, a equipe também teve 3 gols ou mais em suas partidas. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, em 3 também tivemos 3 gols ou mais. Por isso, o nosso palpite para esse jogo não tem como não ser outro, senão mais de 2,5 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,63 e a gente está falando de duas das 4 melhores equipes da competição. O Elfsborg já marcou 34 gols e tomou 20, enquanto o Malmo já marcou 39 e tomou 23. São equipes com boas médias de gols marcados, mas que também tomam uma certa boa quantidade de gols. E aqui a gente está falando de uma briga pela liderança, por uma próxima competição europeia, e que de um lado tem uma das fortes equipes do cenário sueco e que vem jogando Champions League, o que mostra a capacidade desse time sueco. Não vem numa boa sequência, são 2 empates e 3 derrotas nos últimos 5 jogos, está muito focado na Champions, não consegue priorizar tanto o campeonato sueco, o que pode favorecer muito a equipe mandante, que até a derrota passada do último jogo vinha de 3 vitórias seguidas, ou seja, jogo com a tendência de ser muito movimentado e muita tendência do Elfsborg tentar uma vitória para colocar o Malmo um pouco mais longe da briga pelo título e por competições europeias. Então, um jogo com uma boa tendência de gols e então mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,63 é o nosso palpite para Elfsborg e Malmo. Passando agora para Antwerpia e Genk, jogo válido pela primeira divisão belga, onde a gente tem o Genk em terceiro lugar com 14 pontos e o Antwerpia ali em décimo com 11 pontos.
Competição que tem uma tendência altíssima de gols e duas equipes correspondendo muito bem a essa regra. Até porque o Antwerp nos últimos 5 jogos, em 3 deles a equipe teve 3 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe do Genk, em apenas 2 dos últimos 5 jogos, a equipe teve 3 gols ou mais. Porém, quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, em 4 deles tivemos 3 gols ou mais. Por isso, nosso palpite para esse jogo também vai ser mais de 2,5 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,58 e a gente está falando de uma competição que tem uma tendência altíssima de gols. O Genk, em 7 jogos, já marcou 14 gols e tomou apenas 8. E o Antwerp, por sua vez, já marcou 13 e tomou 10. Ou seja, uma equipe que tem uma consistência maior de gols marcados e gols sofridos. Vai pegar um Genk que vem de 2 boas vitórias seguidas, mas o Antwerp também vem de uma boa vitória. E ambos vencendo por 2-1, mostrando que a tendência do campeonato belga é isso, um campeonato de muitos gols e que deve manter nessa partida, até porque quando essas equipes se enfrentaram, a gente já teve 4-0, 3-2, outro 3-2 e um 4-2, ou seja, jogo sempre movimentado. Então, mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,58 é o nosso palpite para Antwerp e Genk. Passando agora para Manchester United e West Ham, jogo válido pela Copa da Liga Inglesa, onde a gente tem que o último confronto entre essas equipes foi um West Ham e Manchester válido pela Premier League, onde acabou 2-1 com um golzinho no final e o jogador do West Ham ainda perdeu um pênalti nos acréscimos. E para esse jogo eu acredito que deve manter a tônica da partida anterior, até porque o Manchester nos últimos 5 jogos, em 4 deles na verdade, a equipe teve ambas marcam, ou seja, a equipe marcou gols, mas também tomou gols na mesma partida. Já a equipe do West Ham nos últimos 5 jogos, em 3 deles também tivemos a presença do ambas marcam. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, em 3 também tivemos ambas marcam. Por isso, o nosso palpite para esse jogo vai ser ambas marcam. A odd está na casa de 1,87 e a gente está falando de uma Copa da Liga Inglesa que as equipes devem vir um pouco diferentes do que estão habituados os times titulares, mas que ainda assim tem boas caras, tem bons jogadores e pode fazer esse jogo ser um jogo muito movimentado. Até porque quem vence já classifica direto, não tem o segundo jogo e pelo que apresentaram na última partida dessas equipes, válido pela Premier League, é tendência de ser um jogo muito movimentado. Até porque foi 2-1, mas poderia ser um 2-2 ou até mais para esse jogo. E a gente está falando de um Manchester que está revigorado com a chegada do Cristiano e de um West Ham que já fez uma boa temporada na temporada passada e que nessa já vem fazendo um bom campeonato também. Por isso, ambas marcam, odd na casa de 1,87 é o nosso palpite para Manchester United e West Ham. Passando agora para Angers e Marseille, jogo válido pela Ligue 1, 7ª rodada, onde a gente tem o Marseille em segundo com 13 pontos e o Angers ali em quarto com 11 pontos. Duas equipes ali à caça do PSG, então duas equipes que precisam muito da vitória e que vem correspondendo muito bem no mercado de gols. Até porque o Angers nos últimos 5 jogos, em todos eles a equipe teve 2 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe do Marseille nos últimos 5 jogos, em todos eles também tivemos 2 gols ou mais em suas partidas. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, em 4 deles também tivemos 2 gols ou mais. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 2,0 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,58 e uma cotação muito boa para uma competição que está tendo uma boa tendência de gols. Sem falar que Marseille já marcou 12 gols e tomou 5 e o Angers já marcou 10 e tomou 6. São equipes que precisam muito da vitória para continuar a caça ao PSG, principalmente o Marseille, que precisa diminuir essa diferença de 5 para 2 pontos e pega o Angers que vem de uma derrota de 4-1 para o Nantes, enquanto a equipe visitante venceu o Rennes por 2-0. Mas a gente tem que lembrar também que quando essas equipes se enfrentaram, quando o jogo não acabou 0-0, a gente sempre teve 2 gols no placar. A gente já teve um 3-2, um 2-1, um 2-0 e um 2-2, ou seja, jogos bem movimentados. E duas equipes que começaram muito bem a competição, é tendência ainda maior de muito movimento nesse jogo. Por isso, mais de 2,0 gols, odd na casa de 1,58 é o nosso palpite para Angers e Marseille. Passando agora para Metz e PSG, outro jogo dessa Ligue 1, onde a gente tem o PSG em primeiro com 18 pontos e o Metz em último com apenas 3 pontos.
Jogo, galera, que não tem muito que a gente falar. O PSG é muito dominante na França e com a chegada de Messi e de toda a companhia que chegou nessa temporada, a equipe ficou muito mais dominante ainda. Sem falar também que o Metz, nos últimos 5 jogos, em 3 deles a equipe teve 3 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe do PSG, nos últimos 5 jogos, em 3 deles a equipe também teve 3 gols ou mais em suas partidas. E quando essas duas equipes se enfrentaram, nos últimos 5 jogos, em 3 também tivemos 3 gols ou mais. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 2.5 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,55 e a gente está falando do líder contra o Lanterna. Um líder que em 6 jogos já marcou 18 gols e tomou 6. E vai pegar o Lanterna que em 6 jogos já tomou 13 e marcou apenas 6 gols. Messi não vai para jogo, mas ainda assim o time do PSG é um time muito forte. Neymar, Mbappé, Icardi e companhia, é uma equipe muito boa, vem de uma boa vitória sobre o Lyon num clássico de virada na última rodada, então a equipe chega com muita moral e com uma boa tendência de fazer até um placar bem elástico para esse jogo, até porque o Metz vem de 3 derrotas seguidas. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,55 é o nosso palpite para Metz e PSG. Passando agora para Red Bull Bragantino e Libertad, jogo válido pela semifinal da Copa Sul-Americana, primeiro jogo, onde a gente tem um Bragantino que vem de um empate no Campeonato Brasileiro contra o Bahia fora de casa e um Libertad que vem de uma boa vitória sobre o River Plate no seu Campeonato Paraguaio. Para esse jogo, galera, eu acredito que a equipe do Bragantino, mesmo tendo alguns tropeços jogando em casa no Campeonato Brasileiro, é uma equipe muito forte dentro de casa, vem muito bem nessa Sul-Americana e deve ao menos vencer esse jogo contra o Libertad, até porque é muito importante uma vitória para a equipe paulista, até porque o segundo jogo é fora de casa. Então, por isso, o nosso palpite para esse jogo, tendo em vista o contexto das equipes e mesmo o Libertad sendo uma equipe muito dura, mas pelo que o Bragantino vem apresentando nessa Copa Sul-Americana, eu acredito que o Bragantino deve conseguir a vitória. Mas a gente vai dar uma precavida. E o nosso palpite vai ser um handicap asiático 0 e menos 0.5 no Bragantino. A odd está na casa de 1,50. Significa que o Bragantino vencendo a gente tem green, empatando a gente perde apenas metade do valor investido e a gente só perde tudo caso o Libertad vença. Eu acredito que o Bragantino deve começar desde do início da partida muito forte, pressionando muito a equipe paraguaia, que deve tentar explorar os contra-ataques, até porque o empate para eles é excelente para jogar o jogo de volta na casa deles. E por isso, tendo essa necessidade de vitória, eu acredito que o Bragantino deve conseguir, porque é uma equipe muito boa. Quando joga dentro de casa, não está tendo um bom retrospecto no Campeonato Brasileiro, mas a última vitória foi exatamente pela Copa Sul-Americana contra o Rosário Central, 1-0, válido pelo segundo jogo das quartas de final dessa competição. Por isso eu acredito que o Bragantino deve vir muito forte, precisa muito fazer o resultado dentro de casa contra uma equipe muito boa, mas que não deve jogar tão exposta assim, até porque o empate para eles é muito interessante. Por isso essa precaução que apenas em caso de empate a gente perde apenas metade da nossa stake. Então, handicap asiático 0 e menos 0.5 no Bragantino, odd na casa de 1,50 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para São Paulo e América Mineiro, jogo válido pela Série A do Brasileirão, onde a gente tem o São Paulo em 12º com 25 pontos e o América Mineiro em 18º com 22 pontos. Duas equipes separadas por apenas 3 pontos, mas que tem 6 equipes de diferença entre eles. Jogo muito importante para essas duas equipes e pelo que vem desempenhando, eu acredito que o mercado de gols deve ser a tendência. Até porque o São Paulo nos últimos 5 jogos, em todos eles, a equipe teve 2 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe do América Mineiro, nos últimos 5 jogos, em todos eles também tivemos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, em 4 também tivemos 2 gols ou mais. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 1.5 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,45, mas aquele jogo rapidamente com 5 minutos de bola rolando, essa odd está batendo 1,50 e eu acredito que é o momento da entrada. A gente está falando de um jogo que é muito importante para ambas as equipes, principalmente o São Paulo, que joga contra um
concorrente ali à zona do rebaixamento. A diferença entre as equipes é de apenas 3 pontos. O São Paulo não pode perder, até porque o América Mineiro, se ganhar, vai empatar em número de pontos, e isso complica muito porque a equipe está jogando dentro de casa. Então um jogo extremamente importante, tanto para São Paulo quanto para América Mineiro. E são duas equipes que vêm marcando e sofrendo muitos gols. O São Paulo vem de uma boa vitória sobre o Atlético por 2-1 e o América vem de um empate contra o Corinthians por 1-1. Ou seja, duas equipes que estão brigando na competição, mas que vêm tomando e fazendo muitos gols. Por isso eu acredito que ao menos 2 gols deve ser bem possível nessa partida. Então, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50 ali com 5 minutos de jogo, é o nosso palpite para São Paulo e América Mineiro. Passando agora para New York Red Bulls e New York City, clássico da MLS, onde a gente tem pela Conferência Leste o New York City em terceiro com 38 pontos e o New York Red Bulls em 11º com 26 pontos. Jogo que tem uma tendência de ser bastante movimentado, como é característico da MLS, e por ser um clássico da cidade de Nova York. Até porque o New York Red Bulls, mesmo que em apenas 2 jogos dos últimos 5 a equipe teve 3 gols ou mais, o New York City, por sua vez, vem numa sequência muito boa. Dos últimos 5 jogos, em 4 deles a equipe teve 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram, nos últimos 5 duelos, em 3 também tivemos 3 gols ou mais. Por isso, nosso palpite para esse jogo não tem como não ser outro, senão mais de 2.5 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,70 e a gente está falando de um New York City que já marcou 43 gols, um dos melhores ataques dessa competição da MLS, e já tomou 28 gols, contra o New York Red Bulls que já marcou 29 e tomou 28, uma consistência maior entre gols marcados e gols sofridos. Mas a sequência do New York City é muito boa. A equipe vem de um 2-1 sobre o Cincinnati, vinha de um 3-3 com o Dallas, uma derrota para o Revolution por 2-1 e uma outra derrota para o Nashville também por 3-1. Ou seja, é uma equipe que vem marcando e tomando muitos gols. E num clássico, eu acredito que a tendência deve ser maior ainda, até porque nenhum quer perder, e o New York Red Bulls, depois de uma sequência muito mal, vem de uma goleada de 4-0 sobre o Inter Miami na casa do adversário. Ou seja, jogo com a tendência de ser movimentado, assim como é característico da MLS. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,70 é o nosso palpite para New York Red Bulls e New York City. E passando para o último jogo do dia, Flamengo e Barcelona de Guayaquil, jogo vale pela semifinal da Libertadores, primeira partida, onde a gente tem um Flamengo que vem de uma derrota para o Grêmio por 1-0, que até então era 4 vitórias seguidas. A equipe vinha muito embalada, mas não conseguiu segurar a equipe gaúcha dentro de casa. Já o Barcelona, por sua vez, foi o contrário. Não vinha de uma boa sequência, eram 3 derrotas e um empate nos últimos 4 jogos, mas acabou vencendo o Deportivo Cuenca por 3-2 na última rodada. Para esse jogo, o favoritismo é todo do Flamengo, mas pelo momento que a equipe vem, principalmente depois dessa derrota para o Grêmio, e pela falta do Arrascaeta na equipe, eu acredito que o Flamengo é favorito, deve vencer, mas não deve vencer com a larga vantagem. Até porque quando o Arrascaeta não joga, a equipe do Flamengo tem um rendimento muito abaixo do que quando o uruguaio está em campo. E por ser uma semifinal de Libertadores, eu acredito que deve ser um jogo um pouco mais truncado. O Barcelona deve ficar recuado, deve explorar os contra-ataques, mas a equipe do Flamengo também toma muitos gols. Então, por isso, o nosso palpite para esse jogo vai ser um handicap asiático mais de 2.5 no Barcelona de Guayaquil. A odd nesse momento está na casa de 1,46 e isso significa que o Barcelona não pode perder a partida com 3 gols de diferença. Ou seja, o jogo pode acabar 2-1, 3-2, 3-1, só não pode acabar 3-0, 4-1, 5-2, porque aí sim a gente tem um head. E eu tenho essa justificativa porque a equipe do Flamengo é muito forte, é muito goleadora, mas sempre toma um gol. A equipe do Barcelona não vinha de um bom momento, mas é uma equipe muito qualificada, não é uma equipe boba, chegou numa semifinal de Libertadores. O Flamengo vem dessa derrota com o Grêmio, que pode balançar um pouco ali os bastidores, e tem principalmente a falta do Arrascaeta, que muda muito o panorama da equipe, muda muito a configuração. Então o Flamengo pode ganhar, pode vencer, e acredito que deve vencer, mas não por uma larga vantagem, até porque tem todo esse contexto de um Barcelona, de uma semifinal de Libertadores e da falta do Arrascaeta. Por isso, handicap asiático mais de 2.5 no Barcelona de Guayaquil, odd na casa de 1,46 é o nosso palpite para esse jogo. Então foi isso, galera, esses foram os nossos 10 palpites para hoje, espero ter ajudado todos vocês.
compartilhe com os amigos, deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando, os palpites de vocês e até a próxima. Fiquem agora com os bilhetes prontos e valeu!